disse que ele sabia estar humilhado. Como é que uma pessoa sabe estar humilhado? É que no momento que algumas pessoas às vezes vão olhar e vão dizer, poxa, mas que humilhação, aquelas pessoas também vão ver não uma posição ou uma postura de derrota, mas uma postura de confiança, de contentamento. Porque Jesus disse em João 10,10 que apesar do ladrão vir toda hora contra nós para roubar, matar e destruir, ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Ele disse, como também ser honrado. Se tem um momento mais arriscado na vida de todos, irmãos, acreditem, é o momento de ser honrado. Porque Paulo está dizendo, também ser honrado. Honra traz glória. E Deus não divide, uma das falas que nosso apóstolo sempre diz muito, Deus não divide a sua glória com ninguém. Ninguém. Olha o que estou dizendo, ninguém. Uma vez, um rei estava fazendo aniversário e um sábio chegou para ele e lhe deu um anel. O sábio disse, olha, esse anel é muito bonito, é muito caro, porque lógico, o senhor é o nosso rei, nós queremos lhe honrar muito, mas o mais importante é o que está dentro deste anel. Esse anel ele abre, ele tem aí 2 papeizinhos dentro. Não é para o senhor abrir hoje, é o seu maior presente. O dia que o senhor estiver na sua maior luta, o senhor vai abrir e vai ler um dos papéis. E o dia que depois o senhor tiver uma grande vitória, não sei qual será a ordem, o senhor também vai abrir e vai ler esse papelzinho. Esse rei não esqueceu daquilo. Chegou um belo dia, ele teve uma batalha e perdeu muitos homens, ficou destronado, e, sabe, uma calamidade. E aquele rei abriu o anel, abriu aquele anel e pegou um papelzinho, que eles respeitavam muito, né, essas questões dos sábios, a orientação dos sábios. Pegou só um e leu. E naquele anel estava escrito no bilhetinho, isso tudo vai passar. E aquele rei olhou aquela frase e reagiu, voltou, reconquistou, voltou a reinar, voltou a brilhar e deu uma grande festa. Mas no meio da festa ele lembrou que aquele homem falou, olha, o seu momento de maior alegria. Ele falou, imagine, acho que eu não vou ter um momento maior, então vou abrir. Abriu o papelzinho e quando olhou, disse, isto vai passar. Então, tantos momentos de muita tristeza, de muita dor, passam, como também os momentos de grandes festas, de grandes alegrias, de grandes movimentos, também passam. Nós precisamos aprender a viver com todas as situações. Paulo disse, eu sei viver, experiência. Vamos ficar firmes, porque só depois de entender tudo isso, no versículo 13, Paulo diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todas as coisas. Contentamento. Nós precisamos dizer obrigado. Eu quero que você, nesse louvor que Deus me deu para a glória dele, claro, há mais ou menos 25 anos, e hoje, muito cedo, eu venho com este louvor na minha mente. Diz assim, obrigado pelo maior milagre que me aconteceu. Estava morto, mas o teu amor me reviveu. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pela natureza, por tanta beleza que tão bem me faz. Obrigado, Pai, por tua grandeza, pois esta certeza enche-me de paz. Obrigado, Pai, obrigado, Pai, obrigado, Pai, obrigado. E darei, Senhor,
por tantos benefícios, que minha alma não esqueça nenhum deles. Agradeço pelo dom da vida e o ar que respiro. Agradeço pelo horizonte, o azul do infinito. Agradeço pela tua graça que me redimiu. Resgatou-me de todo o pecado desse mundo vil. Agradeço o maior milagre que me aconteceu. Estava morto, mas o teu amor me reviveu. Paizinho querido, tu és maravilhoso. Tantas bênçãos, tantas dádivas que daremos, Senhor, em troca de tantos benefícios. Tu és maravilhoso. Tu és, Senhor. Tu és Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado. Que darei, Senhor, por tantos benefícios, que minha alma não esqueça nenhum deles. Agradeço pelo dom da vida e o ar que respiro. Agradeço pelo horizonte, o azul do infinito. Agradeço pela tua graça que me redimiu. Resgatou-me de todo o pecado desse mundo vil. Agradeço o maior milagre que me aconteceu. Estava morto, mas o teu amor me reviveu. Obrigado, Pai. Aleluia. A graça consegue fazer uma transformação tremenda, tremenda. De entender, compreender coisas que na lei a gente não compreende, que é essa separação, entender, conhecer a nossa carne e conhecer a nossa potência, conhecer a nossa fragilidade na carne e conhecer a nossa potencialidade no Espírito. Então, o maior milagre que me aconteceu, eu estava morto, mas o teu amor me reviveu. Então, ainda mesmo sendo salvo, claro, mas não tinha esta segurança. A graça faz isso, sabe, uma relação restaurada. Como eu digo, eu antes vinha à igreja para ser salvo. Hoje eu venho à igreja porque eu sou salvo. Antigamente eu tinha medo de pecar, porque eu podia ir para o inferno. Hoje eu tenho cuidado para não pecar, porque eu posso trazer o céu aqui para a terra. E já sei que não vou para o inferno. Mas se eu não pecar, ou quanto menos eu pecar, porque a nossa carne é pecadora. Deixa eu te lembrar, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. A nossa carne é pecadora. Então eu tenho cuidado para não pecar, porque quanto menos eu pecar, mais eu vou trazer o céu para a terra. Leia-se pecar numa busca para a etimologia, na sua amplitude, num sentido jurídico, gosta de falar assim, lato sensu, amplo. Pecar, lembre-se, errar. Cometer erros com relação àquilo que a palavra diz. Toda vez que nós cometemos e praticamos qualquer coisa, lógico que a nossa carne está sempre tendenciosa a isso, nós erramos. Procure com as suas experiências, acertando isso cada vez mais, ir acertando, porque quem erra 2 vezes, não erra, falha. Tem um ditado que diz, errar é humano. Uma vez assisti uma palestra, nunca mais eu esqueci. O palestrante disse assim, errar pode errar, você não pode falhar.
fazer errado, sabendo que já errou naquilo no passado, é falhar. Então ele falou, quem erra e não aprende, falha. E aí eu vou, para a glória de Deus, vou falar isso. Deus tem me dado essa coisa de poder ampliar um pouco mais. Eu vou ampliar aquilo que eu ouvi dele. Porque a Bíblia diz, lá em Romanos 8:37, que olha, está vendo a mensagem aí? A Bíblia diz que em todas estas coisas nós somos o que? Mais que vencedores. Porque nós temos condições de vislumbrar a vitória. E quem são os mais que vencedores? Ampliando este pensamento, eu digo sempre, o inteligente aprende com os próprios erros. O sábio aprende com os erros dos outros. Então, se você ficar atento, observando onde o outro também está errando, não para julgar, porque o problema é esse, a gente às vezes está olhando para o outro só para julgar. Eu peguei ele no erro. Se você julgar o outro e crucificar o outro, você não vai aprender nada. Você vai olhar que o outro errou e você vai dizer, eu vou melhorar nisso aqui então. Se acontecer uma situação parecida, eu jamais vou agir como essa pessoa agiu. É isso que Deus quer de nós. Porque o inteligente aprende com os próprios erros. O sábio aprende com os erros dos outros. Melhor ainda, não precisa nem errar. Errar para quê? Porque eu gosto de recomeçar. Irmão, ficar recomeçando toda hora dá muito trabalho. Para de dar desculpa para o erro e para o pecado. Ao invés de recomeçar, melhor mesmo é avançar. Vamos avançar. Quero agora falar com você sobre a nossa vida financeira. Todo mês de maio, nosso amado apóstolo deixou para nós meditarmos juntos nesse momento que eu sempre chamo de educação financeira e espiritual. E ele disse, tenha fé e confie no plano de Deus, pois ele sempre estará ao seu lado em todas as circunstâncias. Ele disse, né, nunca jamais te desampararei, né? Quando fala Jacó, né? Desde o ventre materno até as cães. Então, a velhice, né? O Senhor está conosco. E hoje, então, no plano da graça de Deus, ainda mais, né? Cristo em nós, o poder que opera em nós, Cristo vive em mim, um Espírito com Ele, não há separação. O que não acontece é que muitas vezes as nossas atitudes nos desconectam desta fé, deste plano de Deus. Então a fé fica inativa, inoperante, e o plano de Deus fica em segundo plano. Às vezes a pessoa faz, corre, para depois é que lembra que Deus tem um plano. Até eu gosto, tem um louvor que eu amo demais, diz, Deus tem um plano em cada criatura. Deus tem um plano. E eu quero dizer para você que com relação à nossa vida financeira, o plano de Deus é maravilhoso. A tal ponto que ele, lá em Malaquias, que foi um livro dramático, né? Malaquias fazia uma conexão entre o tempo da lei até Jesus vir. Depois entram os livros sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que traduzem a história de Cristo, o ministério de Cristo. Então Malaquias, naquele fechamento, Deus, o povo estava tão incrédulo, tão largando tantas coisas de Deus, que Deus chegou a dizer, provai-me nisso. Malaquias 3,10, ele disse, fazei prova de mim. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Então, a graça de Deus, quero dizer a vocês uma coisa. Isso foi lá em Malaquias. Para vocês terem uma ideia, a última palavra de Malaquias é maldição. E quero te aconselhar, por favor, não compre Bíblia pela capa. Bispo, você está falando de vida financeira, mas aqui a escola de capacitação e crescimento espiritual é um momento de grande orientação. Isso é um culto de ensino teológico, é um culto de ministração de ensino. Então é importante, habitue-se a tentar anotar tudo, o máximo que você puder, porque muitas coisas vão sendo mudadas com relação a essas questões. Não compre Bíblia pela capa. Não compre Bíblia muito cheia de comentários, não. Desculpe, vou dizer isso aqui para você. Compre Bíblia, revista atualizada, João Ferreira de Almeida. Pronto, fica mais simples.
No máximo esta, é a melhor coisa. Letra gigante, mas qual é? Revista atualizada João Ferreira de Almeida. Você compra as outras, por favor, porque já temos Bíblias aí moderníssimas. Tem até a Bíblia inclusiva, para você ter uma ideia. Que se mudou várias coisas. Mas na Bíblia, revista atualizada João Ferreira de Almeida, lá a última palavra do livro de Malaquias é maldição, para vocês terem uma ideia. Então, o que eu quero dizer para vocês é que aquele povo vivia com as janelas dos céus cerradas. Imagine hoje, com a graça de Deus, as janelas dos céus estão escancaradas. A bênção de Deus está aí. Eu não sei quem esteve conosco já desde o início, mas nós estávamos com essas luzes refletoras que nós temos aqui apagadas. Então a transmissão estava mais escura. Nosso amado Wesley, ele é técnico nisso. Então quando ele chegou, eu observei tudo isso. A primeira coisa que ele observou, não foi, Joãozinho? É que não tínhamos acendido. E acendeu. Então, uma diferença tremenda. Nós tínhamos algo mais aqui que não estávamos vivendo, sabe por quê? Porque nós não tínhamos conhecimento técnico da coisa. A graça de Deus nos dá conhecimento técnico da coisa. É por isso que esta igreja ensina. Nós temos esse momento de educação financeira e espiritual. Por quê? Porque a energia estava chegando ali. Só que nenhum de nós foi lá mexer no interruptor, porque nós não tivemos essa atenção que o técnico teve. Normal. O povo aí fora sofre por falta de conhecimento. Oséias 4,6 disse isso. As janelas estão abertas, eles ficam pedindo, Senhor, abre as janelas, abre as janelas. Eu estou dizendo, eu já abri, eu já morri na cruz do Calvário. O véu já se rasgou de alto a baixo, daqui a pouco está no nosso tema, tirando o véu, mas as pessoas continuam pedindo Deus para abrir a janela, e Deus diz, eu já abri, você que não está se conectando ao meu plano, que é hoje de reinar em vida, de maiores e superiores promessas, de tudo aquilo que era oculto ser revelado. Então nós começamos a entender isso, e é por isso que eu gosto de 2 Coríntios, porque 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10, para mim, é um momento célebre, porque Paulo lida com essa questão financeira dizendo, ora, aquele que dá semente a qualquer um, aquele que dá semente aos negociadores com Deus, tem gente que negocia com Deus, não, aquele que dá semente ao que semeia. Então se Deus só dá semente ao que semeia, significa que quando alguém semeia, ele se classifica como semeador. Aí você começa a entrar no plano de Deus, que é um plano de ampla suficiência, é um plano de provisão, é o plano de reinar em vida. E aí diz que ele vai, além disso tudo, ele vai suprir, aumentar e multiplicar os frutos da justiça. Então eu quero te convidar, com esta visão que Deus tem me dado, é para encher, é para transbordar. Por isso que essa multiplicação, ela traz essa abundância, ela traz algo que você vai ter suprido por Deus de maneira extraordinária, tudo aquilo que você planeja, porque os seus planos passam a ser os planos de Deus. Amém? Você pela internet, mande seu testemunho para nós. Diga, eu me envolvi, eu me associei com este ministério no tocante ao dar e receber. Fica bonito quando você mandar a sua imagem para dar o seu testemunho, né, do seu depósito, do seu crédito, você diga assim, eu me associei com este ministério no tocante ao dar e receber. Bem-aja. Aula 5. Este livro do nosso amado apóstolo Miguel Ângelo mudou o conceito da minha vida toda com relação às dúvidas que eu tinha entre carne e espírito, quando eu me debati com este livro que tem o subtema, o tema principal, né? Nos dias de sua carne era o véu. E hoje, então, tirando o véu neste subtema, realmente os véus dos meus olhos foram retirados totalmente, e eu entendi muito sobre carne e espírito quando li este livro aqui, Jesus nos dias de sua carne era o véu. Chegamos então hoje ao capítulo 3.
aqui logo no início, o apóstolo usa no texto base deste subtema, o 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. O texto base mesmo do livro é o Hebreus 10, 20, que diz assim: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, desde o primeiro culto, a gente procura mostrar também esse texto, para que todos entendam que há um novo e vivo caminho. O maior segredo dessa frase aqui é exatamente na conclusão dessa primeira parte aqui do versículo, que diz assim: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Então, mais importante ainda, já por ser novo, já seria muito importante, mas mais importante ainda é que foi pelo novo que ele nos consagrou. O velho consagrava os da lei, os antigos, os antes de Jesus. Depois de Jesus é o novo que consagra. Não pode a pessoa querer se consagrar por aquilo que não nos consagra nos dias de hoje. Então, nos tempos de hoje, o que nos consagra é a graça de Deus, que é o novo e vivo caminho. Você precisa anotar, se você tem a sua Bíblia aí à mão, ou se você tem o seu caderno, depois você anota. Você precisa colocar aí ao lado este versículo, que é o texto base de hoje. Porque senão a pessoa olhar esse texto e não compreender a luz da graça de Deus, ela ainda vai achar assim: poxa, mas se foi pela carne dele? Aí é que está um erro, um perigo, um risco. Mas se foi pela carne dele, como é que eu não posso fazer as mesmas coisas que ele fez? Porque a carne dele serviu para, com a carne dele, nos consagrar, para termos então acesso a esse novo e vivo caminho, de uma forma que nós na nossa carne jamais conseguimos. Ninguém conseguiu. Mesmo os mais, você vê o salmista Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Você imaginou o que é isso? Um homem segundo o coração de Deus. Davi foi tão honrado por Deus, para vocês terem uma ideia, que a palavra diz depois, é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, quer dizer, a conexão, é toda a árvore genealógica, passa pela vida de Davi. Ele é quase que um eixo central do velho pacto. Figuras importantíssimas. Olha, pensa em Moisés. Meu Deus, Moisés, 40 anos fugindo no deserto para aprender, para depois chegar lá, tirar o povo da escravidão. Que glória! Passar a pé enxuto pelo Mar Vermelho depois, nem entra na terra prometida. Davi acaba pecando. Então, mas era uma forma de consagração naquele período. Mas eles não atingiam o novo e vivo caminho, a consagração plena que só Jesus pôde fazer por meio da sua carne. Paulo, quando fala aos Hebreus sobre isso, ele chega a dizer assim: tentado a nossa semelhança, provado a nossa semelhança, contudo, sem pecado. Aí você tem que fazer a conexão com esse texto base de hoje, que é logo, que está aqui na página 48 do livro, que é 2 Coríntios 5,16. Então, como nós acessamos o novo e vivo caminho? Paulo diz: não tem outro jeito. É por isso que eu falo, inclusive, posso falar com esta autoridade. Eu tenho autoridade pelo meu chamado com Deus, eu tenho autoridade delegada pelo apóstolo Miguel Ângelo, tenho autoridade conferida por uma grande maioria, graças a Deus. Tem uma pequena minoria, mas uma grande maioria dos líderes. Alguns estão agora conosco, inclusive, glórias a Deus, bispos, pastores, líderes ministeriais das nossas igrejas de Cristo Vive, na diretoria de missões, que recebem o meu chamado e me dão também essa autoridade, para dizer que meus olhares de líder de diretoria de missões sobre muitas vidas, às vezes é penoso, é doloroso, é sofrido, porque eu vejo alguma situação, às vezes que um líder ou outro, às vezes está misturando, chamando, ouvindo pessoas sobre o altar, pessoas colocando gente no altar que não... Meu irmão, se uma pessoa acredita e vai aos rudimentos e usa os rudimentos como vida de consagração, não posso colocar aquela pessoa sobre um altar, Cristo vive, para ministrar a vida das ovelhas da graça de Deus. É um risco muito grande. E, desculpe, é um risco desnecessário. Não que eu não tenha carinho, que eu não tenha amor, que eu não vá conviver com as pessoas, amar, eu amo, eu tenho muitos conhecidos, eu tenho, olha, um dos meus
vou dizer, maiores amigos que eu tenho, 40 anos de amizade, é de talvez uma das igrejas mais radicais nessa situação, não vou ficar falando nomes aqui por ética, radicais nessa, mas é meu amigo, é outra coisa, é um amigo. E sempre que tem oportunidade, eu vou ali falando, mas eu jamais pegaria esse amigo para dizer, vá pregar numa escola de capacitação. O nosso exemplo aqui da sede é esse, né? Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Então precisamos ter esse zelo, esse cuidado, porque é um risco, irmãos, é um risco muito grande, não podemos negociar, e Paulo é radicalíssimo com esse texto. Ele diz, olha, assim que nós, inclusive na sexta-feira agora, na nossa reciclagem, quem ainda não tem o hábito aqui, olha, toda sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, temos a reciclagem ministerial, transmitimos lá da minha casa, e o tema será perseveravam na doutrina. Agora é às 7:30 da noite, né, para ser um pouquinho mais cedo, sexta-feira. Perseveravam na doutrina. Amados, assim que nós daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Não dá para mais querer negociar com as coisas que nos reportam ao velho e morto caminho. Voltem a Hebreus 10:20. Olha só. Paulo fala que o novo e vivo caminho, quando Cristo morreu pela sua carne, que era o véu, ele nos consagrou. Se eu volto a querer praticar tudo o que ele cumpriu com a sua carne, que foi o véu, não olho além do véu agora, não vivo além do véu. Tem crente ainda cantando e pedindo para o Senhor levar além do véu? Não tem mais véu. O véu foi destruído, foi rasgado de cima a baixo. Não tem mais finalidade. Você volta ao velho e morto caminho. Paulo, quando comenta sobre isso, das suas epístolas, dos Coríntios, ele fala, não pode. Se você vai querer conviver com o morto, você entra em um adultério espiritual. Quando ele fala aos Gálatas, ele chega a dizer, eu não anulo a graça de Deus. Porque se eu volto aos rudimentos, Cristo morreu em vão. 2 Coríntios 5,16, volta lá, filhinho. A ninguém. Aí ele vai forte, diz, se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Paulo cobra esta ligação, esta conexão radical, esta conexão totalmente embasada no Cristo ressuscitado e glorificado, naquele que cumpriu toda a lei por nós e confirmou todos os profetas. Aqui na último parágrafo, depois do Senhor falar da própria experiência de Paulo, né, com relação à morte de Estevão e todas aquelas questões do Paulo da carne, né, do Saulo, e a experiência própria que ele havia vivido na sua carne. Aqui no último parágrafo, o apóstolo diz assim, repito, nós não devemos ver ninguém segundo a carne. E um pouquinho antes, ainda, ele diz, se nós olharmos segundo a carne, vamos ficar receosos de ter comunhão com elas. O importante é reconhecê-las nascidas de novo, por meio de Jesus Cristo, vendo-as como espíritos perfeitos. Quando uma pessoa chega ao ministério, nós não podemos ficar olhando a pessoa na carne, nós temos que primeiro acreditar. É lógico que sempre com maturidade, com sabedoria, né? Esta comunhão que o apóstolo usa aqui, eu com devido à vênia, ao Espírito Santo e à vida do nosso amado apóstolo, claro, eu ampliaria, dizendo até uma comunhão ainda um pouco superficial, não uma comunhão plena. Então eu diria que uma comunhão
mais superficial com essas pessoas e uma comunhão mais íntima com aqueles que já demonstraram os frutos do Espírito, lógico. Mas inicialmente, se você criar uma barreira, você não dá oportunidade. Quem é bom, e outra coisa, o que eu vou te dizer aqui, irmão, quem desconfia de todo mundo, quem não acredita em ninguém, também não é confiável. Então não se aborreça muito se de vez em quando você diz, meu Deus, me enganei de novo com aquela pessoa. É possível, porque nós precisamos ter bons pensamentos, precisamos estar abertos, sabe, a receber. Então vamos receber todos com carinho, com amor, sem fazer essa acepção de pessoas. Se o Senhor trouxe, inicialmente nós vamos receber. Agora, é lógico. Contar uma coisa para vocês, desculpe, às vezes é porque vem situações, precisa ser esclarecido. Uma das primeiras coisas que Deus me mostrou aqui nesse ministério foi essa questão da maturidade, com relação à evangelização, com relação a receber as pessoas, com relação à comunhão. E eu estava acho que ainda era até presbítero aqui, ministrando, pouco tempo aqui no altar, mas porque antes de ministrar aqui no altar, eu fazia segurança do templo, sabe? Essa equipe que hoje quem lidera é o Bispo Barbosa, inclusive, né? Na época era o pastor José Rodrigues, saudoso pastor José Rodrigues, e nós fazíamos parte. Lembra que o pastor Ricardo Pimentel esteve aqui comigo há 2 terças-feiras, e eu disse, trabalhávamos juntos na segurança do templo, e ali nós tínhamos muito contato com pessoas, vem para, às vezes, confundir. E acontece que logo depois eu assumi o culto, estava aqui ministrando no culto, e quando eu cheguei, neste dia eu estava chegando, e estou lá vendo uns irmãozinhos ali em cima do rapaz, e tá, olha, desculpe que nossa igreja não está aqui nessa terra para expulsar demônio de quem é do diabo, irmãos. O apóstolo um dia desse até falou isso. Se a igreja começa a dar esses shows, começa a aparecer aí os do diabo para atrapalhar o culto. Nós estamos aqui para receber os de Deus, e quem é de Deus vai sendo cortado. E aí eu tive essa experiência. Quando desci do carro, vi lá 2 ou 3 irmãozinhos, sai dele, sai não sei o quê, quase gritando, sai de mim também. Eu saí do carro, olhei, cheguei perto, falei, peraí, aqui na nossa igreja, isso, não vejo o apóstolo fazendo isso. Eu olhei aquilo ali, vi a pessoa, que era uma pessoa que eu já estava no calcanhar dela há um bom tempo aqui na igreja, que vinha para a igreja para ficar falando mal do apóstolo, e falando aqui pelos corredores, sabe, e causando problemas daquele tipo. Eu já tinha me encontrado com aquela pessoa, e quando eu cheguei ali, eu disse assim, não, dá licença, empurrei os irmãos, dá licença, por favor, dá licença, deixa comigo. Cheguei no ouvido dele, assim mesmo, digo para vocês, isso não é soberba, isso é segurança. Eu cheguei no ouvido dele e falei assim, olha aqui, rapaz, você está usando isso, não tem diabo nenhum aí. Falei, se você quiser entrar, assistir o culto, e você for de Deus, você vai ser bem-vindo, senão eu vou te pegar aqui agora, hein? Ele foi embora, e não voltou mais. Eu tenho a certeza que não foi com medo de mim na carne, porque eu estava com muita autoridade, e Jesus quando encontrou umas situações, lembra o que ele fez no templo? Virou mesa. Mas o que eu quero dizer para vocês é que aquela pessoa, se ela fosse um filho de Deus, ela levantaria, entraria aqui e assistiria o culto. Quer uma segunda mais leve para concluir? Uma vez eu estava aqui também tudo foi logo, Deus foi trabalhando comigo muito rápido para eu ter graças a Deus, um crescimento em algumas áreas que eu precisava, né? Muitas experiências, mas vou contar só mais essa que também foi bem curta, minha esposa estava junto também, o culto ainda era ali na nossa sede principal, e assim que eu desci do culto, vi ali 2 ou 3 irmãs muito preocupadas em volta. Presbítero, tem que orar aqui por essa irmãzinha e tal, porque a mãe dela está apavorada, já foi em vários lugares. E quando eu cheguei perto, Deus já me mostrou que era para envergonhar nós tínhamos acabado um culto maravilhoso. Deus me mostrou. E quando eu fiz assim, eu falei, mas o que houve? Quando eu levantei a minha mão na direção da jovem, mas o que houve? Que ela estava olhando para mim. O que houve?
a face dela começou a transfigurar, tipo aqueles filmes que você, né, não veja, mas já passa propaganda, você vê na televisão, né, filmes de sexta-feira, sei lá o que, exorcismo e tal. E ela começou o rosto dela começou a torcer, sinceramente. E sabe o que eu fiz? Eu recuei a minha mão, eu tirei a minha mão e cheguei no ouvido dela e disse: olha, se é um demônio que está aí, abaixe e saia por debaixo dos bancos, porque não vou te dar ibope. Assim mesmo. Esta igreja você não dá show. Vai por baixo dos bancos. Imediatamente o rosto dela voltou ao normal. E eu olhei para ela e falei, não lembro agora o nome. Ela disse, aí perguntei, qual é o seu nome? Tal. Ela disse o nome dela, eu falei, ó, você está liberta, não tem nada em você agora, você está limpa. Você confessa que Jesus Cristo é o Senhor? Ela disse. Aí eu disse, olha, então é assim, se você recebeu mesmo a minha palavra, isso é autoridade, irmãos, você está livre. Vou te ver nos próximos cultos. Mas se você, porque eu não senti de Deus. Eu disse, mas se você não recebeu, está lá fora te esperando. Assim mesmo, irmãos. Então, é nesse perfil que a gente vai. É lógico que você não vai. Chegou e tal, vamos colocar para o coral, vamos colocar para... Não, irmãos, tem um tempo, mas vai amar, interceder e ensinar. Tem gente que pega às vezes uma pessoa e leva para dentro de casa. Irmãos, pelo amor de Deus. Na sua casa, no seu intimidade, começa a dar carona, colocar dentro do carro. Irmãos, o teu carro é a extensão da sua casa. Pelo amor de Deus. Não é para você ficar colocando gente dentro do teu carro e da tua casa assim, não. Você está correndo riscos desnecessários. Você não... Maturidade. Desculpe, deixa eu te lembrar. Que às vezes a pessoa pensa, bispo, no tema. Você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Vamos crescer. Então vamos ser receptivos, simples, né? Simples, mas também astutos, também sábios. Diga simples, mas sábios. E aí agora em 2 Coríntios 5:17, Paulo explica isso e diz assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, esse ponto aqui, eu estou até pegando aqui na minha cola eletrônica, um outro versículo que eu preciso para fundamentar melhor isso. Está aqui, Romanos capítulo 8, versículos 9 a 11. Capítulo 8 de Romanos, que Martinho Lutero chamou de tema central da Bíblia Sagrada. E no versículo 9 a 11, ele diz assim, vós, porém, não estáis na carne. Amém? Era um sentimento que Paulo teve. Paulo teve aquele sentimento, disse, olha, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Só que Paulo estava ali num momento que é assim, nós precisamos ver os frutos. Então Paulo diz, se de fato, foi o que eu disse no ouvido daquela menina, devia ter lá os seus 18, 19 anos, eu disse no ouvido dela, eu disse, olha, você está limpa, já saiu, não tem nada em você agora, você recebe, recebo e tal. Eu disse para ela, se você recebeu de coração, Paulo estava dizendo isso aí. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se não é dele, meus irmãos, desculpe, eu não tenho nada com isso. Vocês estão vendo como uma palavra no livro está nos levando a um estudo completo? Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça.
Estão vendo aí o conceito que vai se materializando? O 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que o ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. O 9. Mas se habita em você o Espírito, se ficou na carne, se é do diabo, se foi, não tenho nada com isso. Não sinta culpa. Ok? Sinta responsabilidade. Quem se preocupa com os carnais, não tem tempo para se ocupar com os espirituais. Tirando o véu, tudo fica claro. Vamos continuar semana que vem nesse tema. Tá gostoso? Gostaram? Eu também gostei. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Nova criatura anda pelo novo e vivo caminho. Tirando o véu. Não seja mais uma vítima da mentira, seja um apologista da verdade. Não seja mais uma estatística da crise, seja um protagonista da vitória. Eu sou o Bispo Daniel Anacleto, com a minha linda e querida esposa, a Bispa Lídia, e essa foi mais uma escola de capacitação e crescimento espiritual. Senhor Jesus Cristo, Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus autor, mas também consumador da nossa fé. Eis-nos aqui, Pai. Que obra maravilhosa fizestes na minha vida por meio deste ministério, nas nossas vidas, Pai. Que obra maravilhosa. Eu sei que cada um aqui presente, talvez alguns pela internet, tem vivido experiências deste nível, até maiores que as minhas, com aquilo que o novo e vivo caminho pode nos promover. Obrigado, Jesus. Sairemos deste lugar com alegria e em paz. Em plena paz nós seremos guiados. Guiados pelo Teu Espírito e guardados pelos Teus anjos. Que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Espírito Santo, Pai, se manifestem, não só hoje, mas eternamente. E o povo de Deus, diga amém, amém e amém.